Fala abençoado, meu nome é Rodrigo Caprioli e esse é o canal Prática Criminal 24 Horas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de processo penal. Dentro do processo penal, nós vamos falar a respeito de recursos, tá certo? Vamos iniciar a tratar a respeito da teoria geral dos recursos. E com base na teoria dos recursos, nós vamos iniciar abordando o conceito. O que quer dizer recurso? Então vamos lá. Recurso nada mais é do que um instrumento processual voluntário. Me permitam interromper porque nós já vamos ir destrinchando aqui esse conceito, tá certo? Recurso é o instrumento processual voluntário. Vamos destacar esta palavra aqui para dar sentido a ela. Voluntário, em que sentido? No sentido exatamente do que a palavra quer dizer, ou seja, ninguém é obrigado a entrar com um recurso. Por óbvio, o ser humano ele fica descontente a partir de uma sentença que seja desfavorável àquilo que ele esperava como decisão para o seu processo. Então, o recurso como instrumento voluntário nada mais é do que a liberalidade do indivíduo em entrar ou não com um recurso. Como bem sabemos, muito difícil alguém, diante de uma sentença desfavorável, deixará de exercer este direito, não é mesmo? Seguimos. Além de ser um instrumento processual voluntário de impugnação de decisões judiciais, a previsão dele está contida em lei federal. Isto quer dizer o quê? Que a existência do recurso ela está prevista em decisão federal. Vamos à nossa lei. Onde nós vamos encontrar esta previsão? Na nossa Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nós vamos dar um Ctrl F e vamos até o artigo 22. No artigo 22, o que nós encontramos é o seguinte: artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, dentre outros direitos, também ao direito processual, seja ele civil ou seja penal. Atemo-nos então a processo penal. Quando estamos falando de recurso e que compete privativamente à União legislar sobre o direito processual, quer dizer que todos os nossos recursos estarão previstos em alguma lei federal. Então nós temos lá recurso em sentido estrito, apelação, recurso extraordinário, recurso especial, recurso ordinário constitucional, dentre outros. Quer dizer que a legislação previu todas as situações em que é possível entrar com um recurso? Não, até porque os recursos eles são utilizados de maneira bastante taxativa. Isso quer dizer que para cada momento processual e para cada decisão ou para cada sentença, nós temos a forma correta. Isso está lá no princípio da taxatividade dos recursos. Veremos mais à frente, tá certo? Em uma outra aula. Então, quando o legislador prevê algumas situações a utilização de um recurso em sentido estrito, para outras ele prevê a possibilidade de uma apelação e para algumas situações não existe na legislação um recurso específico, o agente ainda pode se servir dos remédios heróicos. Podemos citar aqui, por exemplo, o habeas corpus e o mandado de segurança, para os casos em que o indivíduo se vê prejudicado de alguma forma e não há na legislação outro recurso que não esta ação autônoma de impugnação.
Seguimos, então, no nosso conceito previsto em lei federal, utilizado antes da preclusão e na mesma relação jurídica processual. Destaque para esse antes da preclusão. Isto quer dizer que o recurso ele deve ser utilizado antes do trânsito em julgado. Na maioria das vezes, o recurso ele só pode ser utilizado antes da preclusão, antes do trânsito em julgado, tá certo? E na mesma relação jurídica processual. Este ponto nós vamos falar em 1 minuto sobre ele, tá certo? O recurso, o que ele objetiva? Objetiva a reforma, objetiva a invalidação, integração ou esclarecimento da decisão judicial impugnada. Então, por exemplo, no caso de esclarecimentos, a gente conta com embargos, né? A gente pode entrar com um embargo pedindo para que o juiz seja mais claro, mais específico em determinado ponto daquela decisão que restou alguma dúvida para o leitor. De outra forma, com relação à reforma e à invalidação, é quando o agente realmente se sentiu deveras prejudicado com aquela sentença e então ele vai, por exemplo, entrar com uma apelação para poder se recorrer aí, principalmente de um colegiado. O que acontece é o seguinte: uma vez que um juiz nos dê uma sentença desfavorável, é natural do ser humano o seu descontentamento. E quando subimos com um recurso, a gente vai ter o nosso pedido julgado por um colegiado, seja no tribunal onde teremos uma câmara, onde teremos uma turma, mas o que importa é que teremos um colegiado julgando a nossa demanda. Satisfaz a nossa necessidade de uma mudança? Talvez não, mas é uma possibilidade que o indivíduo tem de ver atendido o seu pleito. Seguindo aqui no nosso raciocínio, verificamos então que recurso é um instrumento processual voluntário de impugnação de decisões judiciais previsto em lei federal, utilizado antes da preclusão e na mesma relação jurídica processual, objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão judicial impugnada. Tá certo? Dentro ainda do conceito de recursos, no ponto em que fala que o recurso é utilizado antes da preclusão e na mesma relação jurídica processual, precisamos verificar o seguinte: nossa doutrina hoje trabalha com estas 3 correntes. Então, com relação à natureza jurídica dos recursos, parte da doutrina considera que o recurso é uma nova ação dentro do mesmo processo. Outra parte vai dizer que trata-se apenas de um meio destinado a obter a reforma da decisão. E a doutrina majoritária, a doutrina predominante, diz que o recurso é uma fase do mesmo processo, um desdobramento da mesma ação. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Nas próximas aulas nós vamos continuar tratando a respeito da teoria geral dos recursos. Muito obrigado para quem nos acompanha e um forte abraço.